Irmãos, você vê como é que o Senhor tem usado os seus servos? Como é que o Senhor tem usado o Ministério Viver em Verdade na sua palavra? Basta apenas, irmão, você compreender e procurar entender que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é um tesouro que só Ele pode nos dar. E muitas das vezes Deus quer fazer com que milagres e maravilhas, que a vontade dele aconteça na sua vida, mas às vezes nós nos rebelamos contra Deus. Nós não conseguimos mais ouvir a voz, o som da voz de Deus. E quando isso acontece, é muito perigoso, porque sem perceber, você vai se afastando da presença do Senhor. E por isso que o mundo, irmão, na quinta-feira acho que eu falei algo parecido com isso. Por isso que o mundo está nessa situação que está. O homem, a cada dia que passa, se afasta mais da presença do Senhor. O homem, a cada dia que passa, procura mais as coisas erradas. O homem, a cada dia que passa, irmãos, procura mais se afundar num tremendal de lama. O homem, a cada dia mais, não querem conversa, não querem intimidade com Deus. E essa intimidade, mesmo assim, o Senhor ele está nos oferecendo através da palavra dele, através desse manual de instruções para a nossa sobrevivência aqui nessa terra. Porque muitos estão perecendo, irmãos, muitos estão morrendo mesmo, verdadeiramente, literalmente falando. E um dia conheceram até a verdade que está na palavra do Senhor e se afastaram. E assim que se afastou, ele foi ceifado pelo inferno, foi ceifado pelo mundo. E o momento de nós nos convertermos, de você se consertar com Deus, não é amanhã, não é o ano que vem, não é o mês que vem. Deus está te dando mais uma oportunidade este ano, 2025, no qual nós estamos, para você aproveitar essa oportunidade, parar de mimimi e se lançar nos braços do Senhor, parar de ficar fazendo a vontade da sua carne, parar de ficar fazendo a vontade do seu alto ego. Faça a vontade de Deus, irmãos. Não é fácil, mas o Senhor Jesus tem nos alertado que a porta, ela é estreita, irmãos. E cada dia que passa está se tornando mais estreita. Perceberam isso? Cada dia que passa, essa porta está se estreitando mais. Porque o homem não mais dá ouvido à voz de Deus. Não consegue mais identificar. E a Bíblia, irmãos, nos relata que haverá dois tipos. Eu estava até comentando aqui com a igreja antes de abrirmos o culto. Haverá dois tipos de ressurreição. Dois tipos de... A Bíblia que nos relata isso, não é o pastor Marco. Então nós temos que aprender qual é a ressurreição que você quer para a sua vida. É a ressurreição que o mundo oferece ou a ressurreição que Deus oferece e te dá? Porque aquilo que o mundo oferece é morte. Aquilo que o mundo oferece é ilusão. Aquilo que o mundo oferece é para destruir a tua vida, o teu relacionamento com Deus. E eu agradeço muito a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho de estar aqui comigo, estarmos aqui adorando, confiando plenamente no Senhor. Irmão, vocês não têm noção o som que está aqui na rua, né? Mas graças a Deus, os meninos fizeram aqui o equipamento que não está saindo para vocês. Mas o diabo, ele faz de tudo, irmãos. Ele faz de tudo, é uma luta, é uma peleja. E nós estamos aqui nessa peleja, irmãos, para pregar a palavra de Deus para você. Por isso que muitas vezes eu insisto aqui, compartilhe, dê o seu joinha. Porque a luta aqui é diária. O diabo literalmente se levanta contra esse ministério. Porque sabe que nós pregamos a palavra de salvação. Aqui nós não ficamos de brincadeira com as coisas de Deus. Aqui nós levamos as coisas de Deus a sério. E o mundo não quer as coisas de Deus.
não quer as coisas corretas. Não que sejamos falhos, somos falhos sim, reconhecemos isso. Mas o mundo não. Para o mundo, as pessoas que estão no mundo, não em julgamento, irmão, eu não estou aqui julgando. Eu estou aqui abrindo o nosso entendimento. Porque o mundo pensa assim, é normal, tudo que está acontecendo é normal. Mateus agora falou, né? Antes da live cair, né? Antes da internet cair, ele falou a respeito disso. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu estava vendo essa ontem, foi hoje também, eu vi, lá no deserto do Saara. Quem já ouviu falar? Quem já esteve lá no deserto do Saara aí? Levanta a mão. Já estive lá pela internet, né? A gente viaja a beça, né? No deserto do Saara, irmão, nunca houve, segundo eles, antes de nós nascermos, nós não sabíamos, mas nunca houve o que aconteceu no deserto do Saara. Sabe o quê? Caiu neve. São sinais da vinda de Cristo. Sinais irão acontecer, irmãos. E estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, todos os dias. A cada dia que passa está se intensificando. E as pessoas estão perdendo tempo nesse mundo. Depois não vai adiantar mais gritar, não vai adiantar mais clamar. Ele vai aparecer, como Mateus pregou aqui. Ele vai aparecer. Todo olho verá. E toda língua, irmãos, confessará. Até aqueles que não entregaram a vida para ele vão confessar. Ele é o Cristo, mas já era, não vai ter mais tempo. Um abraço. A escolha é nossa. A escolha foi sua, a escolha foi daquela pessoa que agora que Jesus apareceu, ela quer ir para o céu. Não vai ser assim, irmãos. Não é desse jeito. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que nós pensamos. É do jeito que o Senhor quer para nós. Amém? Amém, irmãos? E hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos, para a edificação da tua vida e daqueles que irão ouvir também. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 24, por favor. Ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, a partir do verso 24. Amém? João, capítulo 5, 24. Não é carta não, tá, irmão? É o Evangelho. João 5, 24. Todos acharam? Olha o que diz aí, irmãos. Vamos orar. Soberano e eterno Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Me usa e me capacita para essa tão grande mensagem, Senhor, que o Senhor falou comigo. Que o Senhor colocou, meu Pai, para me falar através dos meus lábios. Me usa, me capacita para essa tão grande mensagem que o Senhor quer deixar para nós. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, irmãos: na verdade vos digo que quem ouve a minha voz, a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A oportunidade que o Senhor está nos dando. Aqui é Jesus falando, tá, irmãos? Em verdade, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Está vendo que às vezes fala assim, né? Haverá duas de ressurreição. Que isso, pastor? A Bíblia nos relata isso. Muitos vão ouvir a voz do Senhor. Muitos já estão no túmulo, vão ouvir. O corpo está no túmulo. A alma está lá em tormento. Vão ouvir a voz do Senhor. Chegou o grande dia, mas não vai ser para a glória eterna, para viver com Deus. Muitos vão ser
condenados, vão ser lançados à condenação. Agora você para pensar, irmãos, que condenação é essa? Será que a pessoa hoje em dia, infelizmente, é triste falar, mas infelizmente as pessoas preferem a condenação. As pessoas estão pagando para ver a ressurreição da condenação. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de uma moça dizendo que ela começou a usar drogas, né? Drogas ilícitas. E ela começou, irmãos, ela falando isso chorando. Um rapaz evangelizando ela. E ela falando isso chorando. Eu até mostrei para a missionária Cláudia, não foi? E que agora ela não consegue mais voltar. Ela está totalmente contaminada com essa droga. Ela não tem força mais. Ela falou que ela tinha tudo, tinha emprego, tinha casa, tinha família, perdeu tudo. E o pior, ela não tem mais força para voltar para os braços do Senhor. E ali aquele rapaz evangelizando aquela moça falou: tem uma oportunidade para você ainda. Jesus está te dando essa oportunidade. Como está dando para você agora, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo. Jesus está nos dando essa última oportunidade. O Senhor Jesus, irmãos, ele veio como cordeiro, mas agora ele vai vir como juiz. Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Ele não vai vir mais para entregar a vida por toda. Ele já fez isso, irmãos. Aquela oportunidade no qual estamos vivendo é a graça de Deus que está sendo derramada sobre cada um de nós. Ainda temos a oportunidade de nos consertarmos, de andarmos na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu quero ir para a igreja, eu quero me consertar com Cristo, mas eu quero continuar na minha vida no mundo. Não é desse jeito, irmãos. Você tem que se dar verdadeiramente para o Senhor. Porque quando vir a provação, você vai resistir. E se você não fizer isso, você não vai conseguir resistir à provação que o mundo está oferecendo para cada um de nós. Não para A nem para B, mas para cada um de nós. O mundo está nos provando. E o Senhor, muitas das vezes, permite que nós sejamos provados pelo fogo, para saber se nós vamos ser purificados ou se nós vamos ser condenados. Porque a condenação é essa: aquele que não crê em Jesus Cristo será condenado. Aquele que crê já será salvo, será resgatado. Essa é a condenação. E Jesus está dando a oportunidade para toda a humanidade a se converter, a se consertar. E nós temos, irmãos, promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Haverá dois tipos de ressurreição: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Se a pessoa não ouve, ou seja, faz a vontade, obedece a Deus em vida, como depois da morte ela vai poder ouvir? A vontade de Deus não é a morte, mas é a vida. Que muitas das vezes a pessoa fala até assim, né? Ah, que seja feita a vontade de Deus, principalmente quando a pessoa está internada, está doente, né? Irmãos, a Bíblia relata que a vontade de Deus não é a morte. A vontade de Deus não é a doença. A vontade de Deus que não é que você seja miserável, pobre, nu, não. A vontade de Deus é que você prospere. A vontade de Deus é que você seja cheio de unção, que você seja cheio de sabedoria, que você seja cheio das coisas boas no qual nós conhecemos e também da que nós não conhecemos ainda. Essa é a vontade de Deus. Porque o homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para padecer. Irmão, se você for ler o livro de Gênesis, você vai compreender o que eu estou falando. Deus colocou o homem num jardim que tinha tudo do bom e do melhor, e colocou o homem ali para coordenar, para administrar aquele jardim. E o diabo, irmãos, fez de tudo para tirar aquele homem dali, porque um dia ele habitou ali, o Satanás habitou naquele lugar, mas ele foi expulso. E hoje em dia não é diferente, irmãos. O diabo, para ele não tem mais chance, mas para nós ainda temos uma chance. E essa chance o Senhor está nos dando. Está nos dando a oportunidade para viver com Ele, no qual um dia foi oferecido o homem lá no Jardim do Éden. E Ele está nos dando novamente esta oportunidade para vivermos eternamente. Vida em abundância é uma vida eterna,
que só o Senhor tem para nos dar. Amém? Lá em João 14, versículo 6 diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é assim? Ele está se declarando o próprio Deus. João capítulo 10, versículo 10. Vamos abrir aí, 10. Olha que coisa linda. As promessas de Deus para nossas vidas, irmãos. 10 diz assim. É isso mesmo? É, né? João 10. Ah, sim, está aí. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida eterna. Agora, irmãos, eu vim para que todos creiam e tenham vida. O Senhor não nos força. Ele, Senhor Jesus, nos orienta, nos ensina, porque a escolha é de cada um de nós. A escolha é nossa. Olha em Coríntios, vamos ler em Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz aí. Vamos conferir, irmãos. Olha o que o Senhor faz para cada. Olha como que o Senhor é bom. Olha como o Senhor é o nosso amigo. Olha como o Senhor quer o melhor para nós. Olha como o Senhor confia em cada um de nós. Olha o que diz aí em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12. O Senhor nos dá liberdade e nos orienta a respeito da liberdade que Ele tem para nos dar. Olha o que Paulo diz aí através do Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, e eu não me deixarei dominar por nenhuma. A liberdade que o Senhor nos dá, irmãos, é a confiança nele a cada um de nós. Como diz assim: filho, tu pode fazer tudo. Aí o mundo está aí, ó. Ele falou para Adão isso. O mundo está aí, mas tem uma coisa. Lá no meio desse mundo, no meio do jardim, existe um abismo. No meio desse jardim, no mundo todo, existe um abismo. Ali tem uma porta que ela é estreita. Você pode entrar por essa porta. Você vai encontrar muita dificuldade, mas ali você vai encontrar a vida eterna. Mas também tem outra porta que se chama abismo. Se você entrar por essa porta, a vantagem é imensa quando você olhar para essa porta, porque ela é muito larga e você pode avistá-la de longe. E você, quando entrar nessa porta, você vai ter toda a liberdade que você anseia, que a tua carne anseia, mas só que vai gerar a tua morte. Vai trazer a decepção tua para mim. Vai trazer, ou melhor, vai fazer com que você seja lançado na morte. Vai fazer com que você seja lançado na condenação eterna. Então você escolhe. Tudo é lícito para você, mas nem tudo convém. Não se deixe dominar por essas coisas, porque eu confio em você. Faça a minha vontade, anda no meu caminho, que eu vou te dar uma coisa que todos anseiam, mas ninguém quer lutar, ninguém quer perseverar. E aqueles que perseverarem, aqueles que lutarem, aqueles que acreditarem na minha palavra, herdarão esse tesouro que é a vida eterna. Tudo que o homem anseia, eu tenho muito mais para te dar. Amém? Amém, igreja? Gálatas 5, capítulo 13, por favor, irmãos. Gálatas 5, capítulo 13, diz assim: porque vós, olha só, irmãos, a liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados ao quê? A liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Aleluia! Olha a liberdade que Deus tem dado para cada um de nós. O mundo tem pregado que você, para ficar na presença de Deus, você é obrigado a fazer certas coisas, que Deus, Ele é ditador. Não, irmão, Deus tem dado liberdade para nós, porque Ele confia em nós. Deus confia em cada um de nós. Ele nos dá a liberdade para escolhermos
Nós temos a liberdade para escolhermos o que é bom e o que é mal. Nós temos a liberdade para escolhermos o fruto que nos dá saúde e o fruto que vai nos matar. Amém? E para terminarmos, vamos voltar lá em Deuteronômio, irmãos. Lá atrás, por favor. Lá no Antigo Testamento. Vamos dar um pulinho ali, rapidinho. No capítulo 30, Deuteronômio. Todos acharam? Aí no verso 19, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga assim: misericórdia, Jesus. Todos acharam? Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e quem? A tua descendência. Versículo 20: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Promessa de Deus, irmãos, para nossas vidas. Deus não quer que a gente morra, ou quer? Não, se é promessa de Deus, mas o homem procura cada dia mais a morte, porque não querem dar ouvido à voz de Deus. Não querem dar ouvido aos conselhos do Deus Altíssimo. Não querem prosperar com as coisas do mundo, mas o mundo só traz doenças, só traz morte, e morte com condenação. Todos nós iremos morrer, uns para salvação, mas outros para condenação. E qual é a morte que você escolhe? É a morte para a vida ou é a morte para a condenação? Haverá, repito, duas ressurreições, uma para a vida e uma para a condenação. Qual você escolhe? Eu escolho para a vida. Quem escolhe para a vida? Então, irmãos, a oportunidade Deus está dando para nós. Nós estamos vivenciando e vivendo essa realidade que a Bíblia nos conta. Nós estamos vivendo e convivendo, inclusive, com essa realidade que o Senhor tem nos alertado. Toda a Bíblia relata a respeito de que o fim do mundo, o fim da terra, vai chegar. Eu quero só acrescentar para terminarmos. Irmão, Jesus, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram contra Deus em desobediência, o Senhor sacrificou um cordeiro, que se dá a entender que é o Cordeiro de Deus, Jesus, né? Da onde que foi sacrificado esse cordeiro? No jardim, um lugar santo, um lugar separado, não foi? Para quê? Fazer as vestimentas do pecado, para cobrir, olha como aqui, olha só, que haja sabedoria em cada um de nós nesse momento, para cobrir o quê? O nosso pecado lá no jardim do Éden. O sangue foi derramado no lugar santo, e ali o homem não pôde mais viver naquele lugar santo, porque o sangue foi derramado. E Deus deu mais uma oportunidade para o homem. Agora você não vai poder entrar mais no jardim. E colocou ali, irmãos, querubins poderosos, com espadas de fogo ali, fumegantes, para que ninguém achasse mais o caminho do jardim. Porque se alguém entrasse ali, tivesse mais autoridade de entrar ali, poderia comer do fruto da vida eterna e viver eternamente. Olha que coisa linda, irmãos, como é profundo isso. E Deus deu essa oportunidade para o homem, mas o homem voltou novamente a pecar. A Bíblia relata que só 8 pessoas, nós vamos falar do dilúvio, houve 8 pessoas só que o Senhor livrou da morte, que houve uma lavagem no mundo daquela época, e houve novamente uma nova renovação de aliança com o homem através de Noé. E Jesus agora, irmãos,
como não havia mais outra oportunidade de o homem ser salvo, só se o próprio Deus se fizesse carne, e foi o que ele fez. E desceu do seu trono, da sua autoridade, se fez carne, habitou entre nós, para agora se fazer o quê? Cordeiro novamente de Deus, ele mesmo sendo Deus, morrendo por cada um de nós. Agora compreenda uma coisa, como isso é profundo. Jesus morreu naquela cruz e o sangue dele foi derramado aonde? Na cruz, né? Sobre a terra. Aí se você perceber lá no Gênesis capítulo 3 mais ou menos, vai falar de uma morte de Caim e Abel. Não estou lembrado qual capítulo, que quando Caim matou Abel, olha o que Deus falou para Caim. Amaldiçoou a Caim e falou para a terra: terra, por você abrir a boca e receber o sangue inocente, você também está agora amaldiçoada. Quando a terra abriu a boca lá na crucificação de Jesus, olha o que o Espírito Santo está nos falando, irmãos. A terra se tornou o quê? Amaldiçoada. Quando Jesus voltar, essa terra vai ser destruída, irmãos, porque essa terra está amaldiçoada, porque ela abriu a boca para receber o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. Ela abriu a boca, irmãos, mas o Senhor aceitou a Jesus como Cordeiro, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra de Deus diz que agora ele está à destra de Deus, à direita de Deus. Agora ele é o próprio Deus, ele vai vir como o próprio Deus, salvar os arrependidos, porque no céu, irmãos, só entra pecador arrependido. Ninguém é digno de herdar o reino dos céus, mas pelo sangue de Jesus nós agora temos esse direito, porque ele cobriu, como ele fez no Jardim do Éden, né? Cobriu com vestimentas de um animal, porque foi derramado o sangue, cobriu o pecado de Adão e Eva, e ele fez o mesmo na cruz, cobriu os nossos pecados com o seu sangue, o sangue carmesim, nos dando agora a última oportunidade de nos consertarmos com ele. E a oportunidade é essa que o Senhor está nos dando, com promessas de vida, com promessa de prosperidade, para nós escolhermos. Nós temos ainda, irmãos, uma escolha. E o que você está esperando? O que você está esperando, irmãos? Irmã, meu irmão, meu amado, minha amada, de tomar a decisão de se consertar verdadeiramente com Deus, de parar de brincar de ser crente, de parar de brincar. Eu fui à igreja, eu já fui batizado, de vez em quando eu vou. Quando é que você vai aprender que não é assim? Que o compromisso que Deus quer de você não é esse, é um compromisso verdadeiro, porque Deus tem compromisso com aqueles que lhe são fiel. Deus não quebra o compromisso com o homem. Amém? Ele não quebra, irmãos. Do próprio Deus se fazer em carne para salvar a humanidade, que amor é esse que nós não conseguimos entender? A aliança está aí, que é esse nome que o pessoal dá, né? Arco-íris, mas não é. É o arco celeste, o arco de Deus, está aí. A aliança não foi quebrada ainda da parte de Deus, mas o homem está sempre quebrando a aliança para com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrarmos este culto de louvor e adoração e de palavra, entrega verdadeiramente a tua vida para Cristo. Se lança, confia, porque Ele confiou em você. Ele te dando vida. Quando Deus nos dá vida, Ele está confiando. Esse aí é o meu filho, vou dar oportunidade. E o melhor, você ainda traz toda a sua família junto para a bênção. Você vai escolher bênção ou maldição. Está posto os dois na sua frente. Escolhe. Quem escolhe é você. Sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio, no qual Paulo pregou. Tudo, irmãos, tudo. Não é uma coisa ou outra. Tudo nos é lícito. Tudo nós podemos fazer. Mas olha, tem um porém. Cuidado. Nem tudo convém fazermos. Porque senão vamos quebrar a nossa aliança com Deus. Senão vamos perder a nossa salvação.
Senão vamos nos intoxicar com as coisas desse mundo e não vamos conseguir mais voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? Fica essa palavra esta noite. Confia em Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Compartilhe, dê o seu joinha para que outras pessoas venham compreender que amor é esse que Deus tem por nós, irmãos. Será que se você vendo uma pessoa numa chama queimando, você entraria ali para salvar aquela pessoa? Será que você, no mar revolto, num redemoinho, a pessoa está naquele mar ali, se afogando, você ia pular para salvar essa pessoa? Se uma pessoa se lançar no 20º andar num prédio, você vai se lançar para salvar a vida dela? Jesus fez muito mais do que isso por cada um de nós, nos dando agora a oportunidade de vida eterna. Então reconheça, não vale a pena, irmãos, não vale a pena você sacrificar a sua vida que Deus te deu nesse mundo, para que o diabo venha estraçalhar, venha destroçar, para que o diabo venha exterminar a tua vida, para que ele venha, como é que fala aquela palavra que é uma palavra até forte, né? Estraçalhar, outra eu não vou falar que de repente a internet nem vai estraçalhar a tua vida. O diabo quer isso. Ele quer contaminar você a tal ponto que você não consiga mais ter força de voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Então compartilhe, dê o seu joinha, para que outras pessoas venham também entender o que o Senhor está falando conosco esta noite.